meses para as eleições. Em outubro, nós, eleitores, vamos às urnas para escolher presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Uma super responsabilidade. E um dos destaques da eleição é, sem dúvida nenhuma, sempre a urna eletrônica. Há 30 anos, o Brasil iniciava uma transformação histórica nesse processo eleitoral com a adoção da urna eletrônica. E desde então, avanços nas áreas da computação, telecomunicações e segurança da informação têm contribuído para tornar as eleições mais ágeis, acessíveis e seguras. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com o Jefferson Campos Nobre, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Ele está aqui com a gente. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, um abraço para ti e para os telespectadores. Que bom tê-lo aqui. E eu queria que o senhor começasse falando quais foram os principais avanços tecnológicos que transformaram o sistema eleitoral brasileiro nessas últimas 3 décadas. Bom, eu acho que é importante mencionar, claro, que nós normalmente lembramos da própria urna eletrônica, né? Mas a verdade é que todo o sistema de votação ele foi sendo aprimorado com o passar dos anos com o uso de outras tecnologias, tanto para a transmissão das mensagens e também para a questão da totalização que acontece, então, no TSE. Então, na verdade, apesar de nós termos esse foco específico na urna, na verdade é um sistema como um todo que ele foi, enfim, computadorizado, vamos dizer assim, né? E, de alguma forma, né, com o passar dos anos, aconteceram outras evoluções no sistema e que hoje nos traz esse sistema que acaba trazendo o resultado das eleições de uma forma muito rápida, né? Quando nós comparamos, por exemplo, com outros países, agora há pouco tempo teve, por exemplo, as eleições do Peru, que demoraram vários dias para ter o resultado final. Agora, Jefferson, não há como negar que muito se questiona sobre a confiança dos dados apurados nas urnas eletrônicas, principalmente nesse momento. Como o senhor avalia essa dúvida que ainda existe para muitos eleitores? Eu acho que como, assim, acaba acontecendo com os sistemas em geral, que eles apresentam uma evolução, né, com o passar do tempo, as pessoas também elas aprendem, né, a conviver com as modificações em relação ao sistema anterior, né? Então, acho que o começo do sistema eleitoral brasileiro, o sistema eletrônico, teve um certo impacto em relação à mudança, né? Então, naquele momento havia uma desconfiança, assim, até as pessoas se acostumarem com esse sistema. Após isso, nós tivemos um período relativamente grande onde o sistema não era, assim, de certa forma, nós podemos dizer assim, colocado em xeque, né, enfim, na mídia ou por outras entidades. E depois de alguns anos houve claramente uma campanha de desinformação em relação à urna, onde, na verdade, não se traziam questões de fato que impactassem na questão de segurança da urna, mas sim desinformação e fake news, basicamente, né? Então, assim, tentando avaliar, né, de uma forma, claro, é um período muito longo, né, mas tentando avaliar de forma, assim, mais sintética, e todos esses anos dá para dizer isso, né? A gente teve um período relativamente tranquilo, né, um primeiro período de adaptação a esse sistema, um período bastante tranquilo, e depois, né, a partir de, enfim, né, de campanhas, assim, que foram sendo realizadas de fake news, se atingiu esse sistema, né? Então, a desconfiança que hoje, né, acaba acontecendo em alguns setores em relação a esse sistema, ela não é fruto, assim, de fato, de questões do ponto de vista técnico que estejam relacionadas com a urna, mas sim com posicionamentos ideológicos, né? Então, para poder explicar, então, para o eleitor, como é que funciona esse sistema operacional que é exclusivo das urnas e por que ele aumenta a segurança no processo? Bom, então a urna eletrônica ela tem um sistema operacional, esse que é o software, é o programa básico que faz funcionar qualquer computador, como a urna também, né? E aí esse sistema é um sistema que é específico da urna e que ele não permite, não é que nenhum computador no sentido mais comum que a gente está pensando, né, nesses computadores que nós utilizamos no cotidiano, que nós podemos rodar qualquer programa, por exemplo. Então a urna eletrônica ela tem um sistema que funciona só para ela e ela só funciona com esse sistema. Ela não permite que sejam executados outros programas, então ela, nesse sentido ela não é um computador convencional e ela tem vários mecanismos de segurança que asseguram, então, que só esse sistema específico que foi produzido no TSE, um sistema que tem o código-fonte verificável,
Então, é possível, né, as diversas entidades, como os partidos políticos, as forças armadas, né, as universidades que possuem departamento de informática, a OAB, tem um conjunto lá de entidades que têm acesso a esse sistema, que podem verificar esse sistema, né? E esse sistema, além disso, ele é guardado a posteriori. Então, depois das eleições, ele é guardado, então é possível fazer verificações após a eleição ainda. E esse sistema, então, é um sistema específico da urna, né, com várias medidas de segurança que são tomadas no contexto do TSE, né? Então, assim, além de ser um sistema que ele é produzido e que ele tem as garantias em relação à segurança do que está colocado na urna, ele também permite que seja feita auditoria, né? Que é uma outra fake news, assim, que aparece com frequência, né? Que o sistema não é auditável, né? Na verdade, o sistema é auditável, né? É possível verificar o software que foi utilizado, por exemplo, né, nas urnas, né? Entre outros itens que também são auditáveis nas eleições. Ô Jefferson, e aí, ainda esclarecendo e tirando dúvidas sobre a urna eletrônica, a questão do sigilo do voto. Como a tecnologia garante que a escolha do eleitor vai permanecer anônima, que ninguém vai saber? Esse é um ponto bastante importante, né? Então, a tecnologia da urna, ela é pensada desde o princípio para que se estabeleça, então, essa privacidade em relação aos votos. Então, tem vários procedimentos que foram, de fato, sendo também evoluídos com o passar dos anos, né? Então, acho que é importante colocar isso também, né? A urna que nós utilizamos hoje não é a mesma urna que foi utilizada lá no início das eleições, né? Com o processo eleitoral eletrônico, né? Então, com o passar do tempo, foram adicionados novos itens de segurança. Um deles foi exatamente esse, foi relacionado a avanços. Então, havia um mecanismo de segurança que evitavam, então, que fosse reconhecesse, né, fosse verificado, né, se quebrada a privacidade do voto, o sigilo. Mas, com o passar do tempo, esses mecanismos foram cada vez mais sendo evoluídos, né, levando que hoje nós temos uma urna que ela tem garantias muito boas em relação à privacidade, né? Sempre lembrando que, assim, tem diversas universidades que têm projetos com o TSE que fazem análises, né, em relação à urna eletrônica, por exemplo, em relação ao sigilo do voto, né? Então, tem vários mecanismos que são utilizados para isso e esses mecanismos, eles, com o passar do tempo, foram evoluindo. Então, é importante colocar isso também, né? Que é um processo onde o TSE coloca bastante, vamos dizer assim, energia, né, e esforço, e esse processo ele vem evoluindo, tornando o nosso sistema eleitoral, né, o que eu acho que é fácil, assim, e a própria mídia internacional reconhece isso como um dos mais avançados do mundo. E com o avanço da inteligência artificial, quais são, então, os principais riscos para a desinformação que ela pode representar para a democracia? Uma excelente pergunta, né? Então, como eu estava colocando antes, né? Essas campanhas de desinformação que acontecem em relação ao voto eletrônico, né? Então, ao processo eletrônico de votação, né? Elas são potencializadas. Então, imagina que, por exemplo, tu pode fazer um vídeo, né, com IA, mostrando o funcionamento da urna que não é o funcionamento correto. Então, isso já foi feito em outros momentos. Mas com o IA é muito mais fácil e prático para um atacante, para alguém que planeja disseminar desinformação, criar um vídeo desse e dizer, olha só, a urna tem um comportamento, sei lá, assim, assado, ela troca o número do candidato, como também já algumas vezes se disse, né? Então, esse tipo de fake news, ela pode ser produzida hoje com mais facilidade em IA. E, obviamente, as redes sociais têm o potencial de impulsionar essa informação para que ela chegue em muitas pessoas. E o tempo que depois, né, depois de ter feito um estrago ao se disseminar essas informações, né, é muito mais difícil a gente, né, fazer com que as pessoas revejam isso, né, e entendam de fato como as coisas acontecem. Então, eu vejo que a IA, nesse ponto, ela tem um potencial de produzir essas peças de desinformação, né, de forma muito mais rápida, né? Então, a gente fala, algumas dessas festas a gente chama de deepfakes, né? Quando tem, por exemplo, a participação de, né, de uma outra pessoa, assim, então se passa para uma pessoa fazendo alguma coisa no contexto eleitoral. Então, essa é uma grande preocupação para as nossas próximas eleições. Jefferson, informações importantes que o senhor traz para a gente. E aí, para a gente terminar, eu queria saber como os eleitores podem identificar informações confiáveis e evitar a propagação de desinformação durante esse processo eleitoral, aquilo que você estava citando, para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje. Não, então, assim, basicamente, acho que é importante
verificar as informações que são recebidas sobre o processo eleitoral. Tem sites de verificação, né, diversos sites, e também, obviamente, consultar os canais oficiais, né, então do próprio TSE, da Justiça Eleitoral, que vão disponibilizar, né, tem cartilhas, tem vários, assim, conteúdos que são que podem ser verificados, e sempre também, assim, utilizar, acho que é sempre importante colocar o bom senso. Então, se vocês, né, se a pessoa olha, observa um conteúdo na internet que não parece, assim, né, que se tem alguma desconfiança, que parece muito fantasioso ou muito fantástico, né, então tem aquelas, a gente chama de clickbaits, né, tem aquelas informações muito impactantes, né, veja, esse grande evento, né, se quebrou tal coisa, né, então no caso especificamente do processo eleitoral de votação, né, se descobriu uma farsa, esse tipo de conteúdo, normalmente ele está associado com notícias falsas, então é importante que a pessoa busque, né, canais confiáveis, né, então os próprios veículos de mídia, né, tradicional, como eu falei antes, a Justiça Eleitoral, então assim, ter um pouco mais de cuidado e, obviamente, cuidar para não colaborar na disseminação. Então, se verificar uma informação desse tipo, antes de encaminhar, de repostar, algo do tipo, então verificar a autenticidade, né? Dessa forma, né? Agindo dessa forma, né? O cidadão ele consegue, então, colaborar com esse exercício importante da democracia, que é o processo eleitoral. Perfeito, Jefferson. Muito obrigada. E você até terminou falando de saber a procedência da informação, e vale para questões eleitorais, mas vale para tudo na vida, né? A gente evita muitos problemas quando a gente realmente confere a procedência daquilo que a gente encaminha ou repassa para frente. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Tá certo. Então, gostaria de agradecer pela participação, né? Lembrando que, assim, esse tipo de conteúdo, né? Então, tu mencionou no começo, né? Eu faço parte, por exemplo, do ITREZE, que é o Instituto dos Engenheiros Eletricistas Eletrônicos, que é uma entidade que também, né, participa dessas questões relativas à padronização e auxilia, então, para que nós tenhamos informações mais amplas e disseminadas na comunidade. Tá certo, então falamos sobre a segurança das urnas eletrônicas. Obrigada. E agora, gente, eu vou falar com uma outra pessoa, direto da Nova